Fala, galerinha, tudo beleza? E aí, gurizada, como diz o gaúcho, né? Beleza com vocês? Aqui é o professor Ednar, biologia, tá, gente? Que bom a gente encontrar aqui novamente. Então, biologia, professor Ednar, já vamos dando aquela curtida, vamos dando aquela força aí, se inscrevendo no canal, porque o tema de hoje é muito importante, tá, galera? Então, o tema de hoje, alelos múltiplos ou polialelia. É a mesma coisa, tá? Poli são vários e múltiplos, mesma coisa. E aqui nós temos uma imagem muito linda, maravilhosa, tá, galera? Que é uma imagem nada mais, nada menos do que dos coelhos. Aqui nós temos aqui, vamos dizer assim, 4 variações. Então, o mais conhecido albino, tal, mas aqui nós temos esses 4, vamos dizer assim, essas 4 cores para ficar assim, talvez mais claro para vocês. E por que que acontece isso, tá? Por que que meu coelho é todo branquinho? Por que que não é? Por que que ele é selvagem? Por que que ele é agute? Por que que ele é Himalaia? Então, vamos aprender isso. E vamos tratar aqui de outra coisa também, que é a questão do sangue, tá? Então, vou explicar para vocês, e a gente vai entender a questão de alelos, vocês já entenderam, tivemos aula aqui já falando de alelos, de genes, cromossomos, genótipo, fenótipo, e a gente vai estar sempre ali batendo nesse mesmo ponto, tá, galera? Então, o que são alelos múltiplos? Ocorre quando um gene apresenta mais de 2 formas alélicas na população. Isso ocorre porque há uma mutação genética e aí vai acontecer a formação de alelos múltiplos, tá? Cada indivíduo diploide é um indivíduo 2Ns, tá? Digamos assim que uma célula nossa que apresenta 46 cromossomos, nós somos diploides, tá? Apresenta no máximo 2 dessas versões, tá? De 2 em 2, né, ele vai formando aí a questão do se é selvagem, se é agute, se é, vamos dizer assim, Himalaia, chinchila, albino. Então, esse padrão aí ele vai obedecer mais ou menos esse máximo aí de, de 2 versões para cada indivíduo, tá? A proporção fenotípica, como eu já falei para vocês, tá? É aquilo que é expressado, tá? Aquilo que você olha e você vê, você já sabe o que é, tá? É obtida do cruzamento de 2 indivíduos heterozigóticos, depende das relações de dominância entre os alelos recessivos. Então, aqui tem a questão do que é dominante e do que é recessivo, tá? Então, esse padrão eu vou deixar aqui para vocês, vocês vão aprender, vocês vão anotar. Galera, e aqui tem aquilo. Precisa de fazer exercício, fazer exercício, fazer exercício, até você aprender. Não tem a mágica de não fazer e não aprender, tá? Então, vamos praticar isso aí, colocar em prática, tirar um tempinho para a gente fazer isso, tá? Aqui nós temos como exemplo genes envolvidos na determinação na cor de pelagem dos coelhos, como nós já vimos na imagem inicial ali, dessas 4 pelagens, por exemplo. E nós temos também a herança sistema ABO, tá? ABO, certamente vamos falar um pouquinho aqui. Em outra aula, acho que eu preciso de explicar melhor para vocês como faz essa tipagem sanguínea, mas aqui eu vou tentar dar uma explicada de uma forma bem mais superficial, mas que você vai entender, tá? Vamos começar pela cor de pelagem dos coelhos, por exemplo. Olha só, aqui já cai uma coisa que nós já estudamos, genótipos e fenótipos, tá? Então, o que é genótipo? O genótipo está ligado ao gene. Então, é aquilo que a gente não vê, mas está lá, o DNA, tá? O DNA tem um gene. E o fenótipo é aquilo que você vê. Ele é branco, ele é amarelo, ele é alto, é baixo, é magro. Então, isso é o fenótipo, aquilo que você está vendo. Para o genótipo, aqui nós temos cesão, tá? Aqui nós temos o selvagem,
E nós temos, ele é dominante sobre todos os outros aqui. Esse aqui é dominante sobre todos os outros. Aqui nós temos selvagem também e selvagem também. Embora a gente vai perceber que esse Czinho aqui, CH, ele pertence ao chinchila, tá? CH, chinchila, tá? Então, esse CH aqui vai da onde? Chinchila, CH, chinchila, tá? O selvagem é dominante sobre o chinchila, mas o chinchila é dominante sobre todos os outros que vêm depois dele, que no caso aqui é o Himalaia. O C é de coelho, tá, gente? Coelho Himalaia, tá? Coelho, vamos dizer assim, coelho selvagem, para ficar mais fácil para vocês decorar, o C de coelho, tá? Então, aqui nós temos o selvagem, que é dominante sobre o chinchila, o chinchila, que é dominante sobre o Himalaia, e o Himalaia é dominante sobre o albino. E o albino não domina ninguém. Ele vamos dizer assim, é o recessivo. Então, nós temos aqui essa 4 pelagens aqui. Nós temos o selvagem, que domina sobre o chinchila domina sobre o Himalaia domina sobre o albino, tá? Albino é aquele todo branquinho, que vocês viram na imagem anterior. O chinchila é aquele que tem as pontas pretas, é uma região que a temperatura é mais baixa e por isso a questão de proteína com acesso ao sol, vamos dizer assim, vai produzir uma pigmentação, tá? E nós temos o chinchila e o agute ou o selvagem, tá? Uma cor um tom mais forte, tá? Então, isso aqui é um padrão, ou seja, uma característica de múltiplos, alelos múltiplos, de vários, tá? Mas é claro, professor, o que acontece se eu pegar, o que aconteceria se eu pegar, por exemplo, aqui, se eu pegasse, vamos dizer assim, se eu pegasse um chinchila e cruzasse com um albino, por exemplo, quando você vai lá no quadro do Punnett, por exemplo, ou Pinet, como alguns chamam também, quadro de Punnett, você jogasse esse cruzamento lá, observem, tem esse cuidado de dominância. Quando eu pego aqui, por exemplo, o chinchila, tudo o que aparece com o C aqui, ele é dominante, por exemplo, CCH, ele é dominante sobre o CA. Então, o albino, ele só é albino se ele aparecer aqui em homozigose. Então, caso contrário, venha alguém antes desse CA aqui, que seja esse, ou até mesmo esse albino não, esse caráter, esse fenótipo não vai aparecer, tá? Então, essa é uma questão de dominância. Continuando aqui, então, aqui nós temos, tá? Aqui nós temos o selvagem, o agute. Aqui nós temos o chinchila. A imagem não está tão real assim para vocês como na primeira, mas dá para entender. E aqui nós temos, vamos dizer assim, o Himalaia, tá? Que tem a ponta das orelhas, tem o focinho dele aqui preto também, as patinhas, e o albino, que é todo branquinho, tá? Então, esse aqui, o genótipo desse aqui é dominante sobre todos esses outros. Esse aqui é dominante sobre vamos dizer assim, o chinchila é dominante sobre o Himalaia é dominante sobre o albino, tá? No sistema ABO, a gente continua falando também a mesma coisa, só ampliando a questão dos alelos múltiplos, para vocês terem essa questão de entendimento. Eu vou trazer alguns exercícios para que a gente possa resolver. Eu só preciso de, na verdade, usar o quadro para a gente resolver alguns exercícios para esclarecer melhor a questão lá da pelagem dos coelhos. Mas
a gente batendo um papo aqui com essas imagens aqui vai esclarecer muito aí a questão do texto de vocês, da atividade de vocês, tá? Da apostilinha que vocês têm aí de biologia. Aqui no sistema BO, vamos falar um pouquinho desse camarada aqui do Carlos Landstein, por exemplo. Lá no século XX, bem recente, tá? No século passado, ele ficou muito preocupado com a questão da transfusão sanguínea que acontecia, porque muitas pessoas que recebiam acabavam morrendo. E aí isso talvez despertou um estudo sobre isso. E ele teve todo esse cuidado de fazer esse estudo e saber o porquê, né? Ele acabou descobrindo o real motivo. Então, ele é o pai do sistema BO, ele é o descobridor. Então, conclui que na espécie humana havia 4 tipos sanguíneos: tipo A, tipo B, tipo AB e o tipo O, tá? A gente vai esclarecer melhor isso. Isso aqui, na verdade, é o fenótipo, tá? Você não consegue olhar e falar assim, nossa, eu não estou vendo, mas é o teu fenótipo. O genótipo é IA e B e Z, tá? Então, esse é o teu genótipo. O teu fenótipo, você faz uma tipagem sanguínea, é muito barato, muito fácil, todo mundo tem que fazer para saber o seu tipo sanguíneo. O pessoal aí do Corpo de Bombeiro, Polícia e outros agentes, eles trazem na sua farda o grupo sanguíneo. O pessoal também que trabalha com nos sistema carcerário também, eles têm esse sistema, ele tem também essa marca, vamos dizer assim, seja no capacete, seja na roupa, por exemplo. No caso, se precisar de uma transfusão sanguínea, já saber qual é e agilizar esse processo, tá? E é interessante que a gente faça e tem, tá? O meu é A positivo. Então, eu sou do grupo sanguíneo A e o meu RH é positivo, tá? Seja aí já um esclarecimento para vocês ficar sabendo qual é o tipo sanguíneo do professor, tá? Então, eu posso doar sangue para quem eu tenho que receber sangue de quem, tá? Em caso precise, tá? Aglutinogênio e aglutinina, tá? Então, uma coisa interessante, esclarecer aglutinogênio e aglutinina, tá? Aglutinar, coalhar, vamos dizer, ou coagular, são os nomes que eu trago para vocês aí, para que vocês... Quando uma pessoa que é do tipo sanguíneo A, no meu caso, e se eu receber o tipo sanguíneo de uma pessoa do grupo B, o meu sangue automaticamente ele vai reconhecer que é algo estranho e ele vai entrar em conflito. Então, o meu sangue vai começar a coagular, vai aglutinar. E o sangue aglutinando, ele não corre nas veias, então eu vou morrer, tá? Então, isso não pode, tá? Então, aglutinou. Então, aqui nós temos o fenótipo sanguíneo, tem pessoas AB, tem pessoas A, que é o meu caso, tem pessoas B e tem pessoas O, tá? Do tipo O. Aí vai ter a questão de AB positivo, AB negativo, A positivo, A negativo, B positivo, B negativo e O positivo e O negativo. Isso depende muito da questão do RH. Se é um RH positivo ou se é um RH negativo, tá? E ainda tem o sistema MN. Não tem tanta importância, não vamos tratar da questão aqui dos alelos múltiplos. Vamos ficar mais por aqui. Aglutinogênio, por exemplo, nas hemácias. Então, vamos dizer assim, a pessoa é do grupo sanguíneo AB, fez lá uma tipagem sanguínea e descobriu que ele é do AB. Então, ele é AB, então ele tem, vamos dizer assim, uma proteína A e ele tem a proteína B. Se ele tem a proteína A e ele tem a proteína B, então, se ele receber sangue de uma pessoa que tem o A, o sangue vai dizer, opa, beleza, eu reconheço. Se essa pessoa recebe o sangue B, ele tem proteína B, então vai reconhecer que o B faz parte. Então, opa, eu reconheço, então pode vir. Então, ele pode receber tanto do A, ele pode receber do B, pode receber do AB, né? Então, seria um receptor universal? Seria e é um receptor universal.
Por quê? Porque não tem aglutinina, não tem como... Não, ele vai produzir anticorpos para quê? Ele vai produzir anticorpos para combater quem? Nesse caso aqui, para combater ninguém, né? No caso aqui do A, o aglutinogênio nas hemácias, tá? Nas hemácias. Hemácias lá, o glóbulos vermelhos. Por que o nosso sangue é vermelho? Porque tem as hemácias, o glóbulos vermelhos, então por isso que ele é vermelho, tá? Pigmentação, tá? Então aqui, a pessoa que tem o tipo sanguíneo A, ele tem uma proteína A, tá? Agora, se a pessoa recebe, vamos dizer assim, o B, a proteína vai dizer, opa, calma aí, eu não conheço esse camarada aí. Ele começa a produzir anticorpos. Esses anticorpos é porque ele vai ser vai ser contrário. Então, ao ser contrário, ele começa a produzir que vai entrar em conflito. O A vai entrar em conflito com o B. Então, anti-B. Então, o A é contra o B. Então, não pode receber. Tá? Não pode receber de forma alguma. Poderia receber do AB? Não, porque aqui já tem a questão do B, que não é compatível com o A. E aqui na questão do tipo sanguíneo B, por exemplo, é o aglutinogênio. Ele tem o aglutinogênio, ele tem a proteína B. Essa proteína aqui, B, ela vai ser contra uma proteína A. Então, essa pessoa, ao receber o A, ele vai começar a produzir anticorpos, vai dizer, opa, tem alguém estranho entrando no meu corpo. Então, no momento que ele começa a produzir esse anticorpo, vai entrar em conflito. Então, esse tipo sanguíneo, ele não é compatível com o meu. Então, isso vai dar uma aglutinação, vai coagular. Tá? Então, isso não pode acontecer, tá? E o O, na verdade, o que acontece é o seguinte, o O não tem essa proteína. Se ele não tem essa proteína, então, o que acontece é o seguinte, se ele não tem, então, tanto faz ele ir para o B, como ele ir para o A, como ele ir para o AB. Então, ele não vai, vamos dizer assim, o que acontece se ele não tem, desculpa, se ele não tem aqui, então o que acontece é o seguinte, ele não tem essa proteína, não apresenta. Então o que poderia acontecer? A pessoa que tem o O, por exemplo, ele pode doar sangue para todo mundo, porém ele não pode receber de ninguém, porque ao receber, a não ser do O mesmo, tem que ser só dele, vamos dizer assim que é egoísta. Eu sou bonzinho, posso doar sangue para todo mundo, mas eu não posso receber de ninguém. Por quê? Porque ao não ter essa proteína, vai entrar em choque quando tiver, vamos dizer assim, recebendo de alguém. Então, ele é um doador universal e o AB seria o receptor, é o receptor universal, tá? Por isso, tá? Galera, só reforçando o que eu estou explicando para vocês, aglutinogênio A, então tem a proteína A, logo se entrar aqui outra proteína B vai entrar em conflito a proteína A com a B, então isso vai acontecer uma aglutinina, vai acontecer uma coagulação, não pode. No caso do B aqui, tem aglutinogênio B, tem a proteína B, então não vai entrar em conflito se entrar em contato com a proteína A, então não pode. E aqui nós temos o aglutinogênio AB, que tem aqui a proteína A e tem a proteína B. Então, pode receber do A? Pode, não tem problema nenhum. Pode receber do B? Pode, que não tem problema nenhum. E do AB também, né? Que é o mesmo dele. E o O não tem essa proteína. Ao não ter, ele pode doar, porque ninguém aqui vai entrar em conflito, porque ele não tem essa proteína. Mas ao receber, vai entrar em conflito, porque ele está recebendo algo estranho dele. Então, os anticorpos, calma aí, é algo estranho, então vai começar a produzir e vai ter vamos dizer assim, uma briga muito forte aí, tá? Então, nesse caso, vai acontecer uma aglutinação, tá? E isso é fatal, tá? Não pode acontecer isso aqui. Ok? Entendido aqui? Então, vamos para frente. Falando novamente aqui, só para reforçar aqui, por exemplo,
só para reforçar isso que eu acabei explicando aqui, transfusões sanguíneas, tá? Lembrando, quero lembrar vocês que existem o pessoal aí de uma religião, por exemplo, que acaba não trabalhando com a questão aí de doar sangue e receber sangue, tá? Então, isso é um direito, tá? Então, isso é respeitado. Não é se a pessoa não quiser receber, é, é um direito a pessoa não receber nem não doar. Mas eu quero fazer minha campanha aqui. Você que já tem a sua idade, você que acha que está sadio, você que é sadio aí, por exemplo, procura um hemocentro aí na sua cidade, faça aquela doação que tem muita gente que precisa e salva o vida, tá, gente? Então, por favor, faça sua doação de sangue. Ah, mas eu não estou sabendo que ninguém do meu tipo sanguíneo está precisando. E alguém que precisou não é do mesmo, doe. Lá eles vão fazer a troca necessária para chegar até a pessoa, tá? Só deixando claro, o AB é o receptor universal, ele pode receber de todo mundo, porque ele tem tanto a proteína A quanto a proteína B, né? Aglutinogênio, tá? E o O é o doador universal, porque não tem esse aglutinogênio nas hemácias. Então, não tem essa proteína, então ele pode ir que não vai causar nenhuma alteração. Aqui tem um processo como a gente faz essa tipagem em laboratório, é muito simples. No curso que a gente faz de hematologia, a gente faz essa tipagem sanguínea aqui para aprender, colocar em prática. A gente não faz aí em qualquer lugar, porque mexer com sangue é um risco, tá? Então, a gente pode adquirir aí, vamos dizer assim, um vírus da hepatite B, um HIV, por exemplo, e outros vírus, por exemplo. Então, a DST, ou IST é o nome correto hoje, aplicado. Então, mas é muito simples. Só basta ter os reagentes para fazer, porque é muito simples, qualquer uma pessoa pode aprender isso aqui muito fácil. Há uma aula, a pessoa aprende, vamos dizer assim. Então, digamos que a pessoa pega um gotinho de sangue da pessoa, né? Aqui é uma lâmina. Pega uma gotinha de sangue da pessoa, pode ser digital mesmo, for na pontinha do dedo, por aqui, na pontinha do dedo tem um gotinho de sangue. E aí vai colocar um reagente anti-A. Se é anti-A é porque ele é do grupo, vamos dizer assim, do grupo sanguíneo B. Se caso reagir é porque ele é do A, tá? Então ele é do A. Tá? Se ele não reagir, então tem que esperar as próximas etapas aí para estar sabendo. Tá? Aqui no caso do B, aqui no caso, o anti-B, vai pegar, por exemplo, o A, e pega o reagente, coloca aqui, e aí se ele reagir é porque ele é B, se ele não reagir é porque não é, tá? Então tem que saber todo esse detalhe. E tem que fazer mais a questão do fator D, do RH, tá? Saber se é positivo ou negativo, tá? Então, isso aqui é muito fácil fazer. A questão de... Ele vai coagular, tá? Ele vai aglutinar, ele vai formar tipo umas bolinhas. E aí, ao formar essas bolinhas, dá para você detectar, dá para você visualizar se ele é A, ou se ele é B, ou se ele é AB, por exemplo, tá? Então, vai ter essa questão aí dele, se ele reagiu, e se ele reagiu tanto em A quanto em B, ou se ele reagiu só em A, se ele reagiu só em B, ou se ele não reagir. Então, se ele não reage, significa dizer que é porque não tem a questão da proteína, então é O, tá? Então, isso é interessante que vocês aprendam. Eu vou montar um esqueminha, uma hora no quadro, fazer uma transmissão para vocês e explicar direitinho como é feito com cada lâmina, por exemplo, como coleta esse sangue, passo a passo, e vocês vão me entender. Você fala, então é muito fácil mesmo. É sim, tá? Aqui nós temos, eu vou detalhar um pouquinho aqui, nós temos, por exemplo, o anti-A significa dizer que é do A, do grupo sanguíneo A, e ele é positivo, tá? Porque houve reação lá no fator RH, tá? A gente vai utilizar outro reagente,
outro reagente que não seja o anti-A nem o anti-B, o fator D, por exemplo, chamado também assim, e aí ele vai dizer se ele reagiu ou não reagiu. Quando ele reage, então, no caso, reagiu em A e reagiu no fator D, é um A positivo, tá? Ou pode ser um A negativo quando ele não reage. Já para o B, vai acontecer do seguinte, vai acontecer o mesmo processo, eu vou utilizar o anti-A, se caso ele reaja, eu sei que ele é B, então esse B ele pode ser B negativo ou pode ser B positivo. Lá no fator RH, no fator D, por exemplo, que seria o reagente, outro tipo de reagente, não do A nem do B, ele vai reagir ou não. Se ele reagir, no caso, ele é positivo. Se ele não reagir, é negativo. Então, aqui está mostrando nessa lâmina, né, que é esse processo, tá? E aqui do fator AB, ele vai reagir tanto em A quanto ele vai reagir em B, significa dizer que ele tem a proteína para A e a proteína para o B, e ele pode ser positivo ou pode ser negativo, tá? Então, nós temos o AB positivo, o AB negativo, o fator RH, que pode apresentar. E no O, ele não vai aglutinar, nem em A e nem em B. Então, nesse caso, se ele não tem aglutina, ele não tem aglutinogênio nem A, nem aglutinogênio B, então você já vai saber que ele é O. E aí você vai lá para o fator RH. Você vai saber se esse O é positivo ou O negativo, tá? Reagiu ou não reagiu, positivo ou negativo, tá? Então, espero que tenha esclarecido isso aqui melhor para vocês, tá? O interessante aqui é que a gente compreenda que nós estamos falando de alelos múltiplos, tá? Então, isso aqui combina com algo interessante. Há 3 genes envolvidos, tá? Então, nós estávamos falando do tipo sanguíneo ABO, então nós estávamos falando do fenótipo, nós vamos falar agora do genótipo. Então, por isso está falando de genes. O IA, né? O IB e o IZIM. Eu quero esclarecer para vocês essa questão aqui, é o seguinte, uma pessoa que é do grupo sanguíneo A, ele pode apresentar o seguinte, uma pessoa que é do grupo sanguíneo, ele pode apresentar o seguinte, ele pode apresentar tanto IA, como está aqui duplicado, ou pode ser IA e ZIM. Então, é alelo múltiplo, tá? A pessoa que... Eu sou eu sou do grupo sanguíneo A. Então, eu tenho no meu genótipo IA ou IA e ZIM, tá? Uma pessoa do grupo sanguíneo B, ele tem no seu genótipo IB ou IB e ZIM. Lembrando que lá no início nós já falamos que isso aí vem em dose dupla, vamos dizer assim, tá? E o IZIM, quando ele vem em dose dupla, IZIM é o O, tá? Aqui não tem uma questão de dominância como teria lá na questão da pelagem dos coelhos, entre A e B, mas tem uma dominância de A sobre IZIM e uma dominância de IB sobre IZIM, tá? Então, tem essa dominância aqui, tá? Então, e aqui nós temos o que eu acabei de falar para vocês, tá? Por exemplo, quem é do grupo sanguíneo A, ele é IA ou IA e ZIM. Não dá para saber, no meu caso, não dá para saber se eu sou só IA, tá? Não dá para saber. Professor, o que isso significa? Significa dizer que se eu montar lá o quadrinho, aquele quadrinho lá, aquele joguinho da velha, por exemplo, de Punnett, fazer aquele quadrinho lá, por exemplo, a hashtag, por exemplo, colocar lá IA, para mim, por exemplo, e eu pegar, vamos dizer, uma mulher que é do grupo B, e eu quero saber quais os tipos de filho que a gente pode ter, o tipo sanguíneo, por exemplo,
Aí você é só fazer IA e B, IA e B. Vai dar AB. Mas, no caso aqui, eu posso ser também IA e ZIN. E a pessoa pode ser IB e ZIN. Então, pode ser que nasça um filho O? Pode. Se eu sou A e a pessoa é B, pode nascer filho A, AB, B e O? Pode. Só que tem casos que não vai ser assim, então tem que ter todo esse cuidado. Mais uma vez, preciso de montar vários exercícios com isso aqui para que a gente possa esclarecer melhor e que vocês possam entender, tá? Quem é do B, como eu já falei aqui, é IB e B ou IB e Z, tá? Pode ser esse ou pode ser esse aqui, pode ser essa dupla ou pode ser essa dupla, tá? Quem é do B pode ser essa dupla aqui ou pode ser essa dupla. Quem é do AB é IA e B, só. Então, se eu pego uma pessoa AB e coloco uma pessoa B, e aí o filho, por exemplo, acha que é do O, tem alguma coisa errada aí, tá? Tem alguma coisa errada aí nesse meio todinho. Aí alguém pulou a cerca, tá? Se acontecer isso aí, tá? Então, minha mãe é AB, meu pai é AB e eu sou O. Mas a gente precisa de fazer toda aquela questão dos cruzamentinhos para a gente saber o que a gente pode eliminar e o que a gente não pode, tá? Então, isso aí tem que ter muito cuidado. Eu falei, a questão de AB pode nascer essa variedade todinha, tá? Então, isso tem que ter muito cuidado. E a pessoa O só produz o genótipo IZIN, tá? Então, digamos que se eu pegar esse aqui e cruzar com esse aqui, vai dar lá IAIzinho, IAIzinho. Então, todo esse cruzamento aqui ele deve ter em consideração. Mas eu tenho que levar essa probabilidade e essa probabilidade. Então, isso aqui a gente está trabalhando um pouquinho com probabilidade, tá? Então, é muito interessante que vocês entendam isso aqui, tá, galera? Eu vou ficar devendo isso aqui, eu vou fazer para vocês a questão. Vou montar e vou fazer para vocês verem o quanto é gostoso fazer uma tipagem sanguínea, para vocês verem o que se pode fazer. Aqui pode fazer até uma exclusão de paternidade. Pode fazer uma exclusão, não dá para fazer uma inserção. Dá para fazer uma exclusão de paternidade. Seria mais ou menos, pega lá, faz de pai sanguínea da mãe, do pai, de outras pessoas lá no hospital, fazer uma exclusão. Dá para ter uma certeza de excluir, mas não dá uma certeza de incluir, tá? Então, isso aqui, pela tipagem sanguínea, não dá para fazer, não dá para dizer com precisão que é filho da pessoa, porque nesse meio todinho a gente pode ter essa probabilidade e aí vai dar vários erros aí no caso aqui dos cruzamentos. Galera, eu espero que eu tenha explicado aí para vocês o sistema ABO, pelagem sanguínea, tudo isso aqui culmina, na verdade, lá para os alelos múltiplos, tá? Que eu tenho esclarecido melhor para vocês. Deixe um comentário, deixe seu like. Vamos estudar, tá, galera? Que em breve vem a prova do Enem, né? E espero que vocês saiam muito bem, tá? Aproveitem os melhores cursos nas universidades federais aí e façam, tá, gente? Nas estaduais também. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima aula, tá, gente?